63. Guild Wars. Capítulo 567. A batalha final. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado. Nós sublinhando. Os rostos de muitos mudaram com esta visão. Devin parecia ter explorado ainda mais profundamente seu poder nefasto em resposta à sua situação. Com isso, o Baphomet ficou verdadeiramente enfurecido com a onda de poder sagrado e decidiu conceder mais ao seu apóstolo. Afinal, era óbvio que a Santa Princesa tinha que representar outro deus para ter tal poder, provavelmente um apóstolo de um deus da luz ou da justiça senoidal. Ela era diferente de Ikari, que era uma santa sem uma divindade apoiando, por causa de seu talento. Falando nisso, enquanto Devin acumulava suas forças do mal, parecia que o deus por trás da Santa Princesa não desejava aparecer. Como tal, uma luz brilhante emergiu do corpo da mulher e varreu o campo de batalha, condensando-se nos corpos de cada rebelde guerreiro ao seu lado. Isso chocou a todos, pois levantaram as mãos para ver um fino véu de luz branca cobrindo seus corpos. Eles se sentiram mais saudáveis e um pouco mais fortes, o que aumentou a sua confiança. Todos, o grande Deus da ressurreição, Sino de Mara, nos abençoou com a sua providência divina. Durante a próxima hora, seus ataques contra demônios infligirão o dobro do dano e vocês se curarão rapidamente de todas as feridas. A morte não irá mais detê-lo, pois você será capaz de se levantar indefinidamente, independentemente do que acontecer com você. A Santa Princesa Elisa falou com um grito gentil. Isso fez o sangue de todos do lado do bem ferver aqui, pois eles sabiam que o Deus da ressurreição era o mais forte panteão do Deus da luz. Ter sua bênção seria para sempre a maior honra de suas vidas, e eles certamente lutariam ferozmente por ele. Draco e companhia também receberam esta bênção, embora Draco casualmente a tenha negado usando um pouco de energia de destruição enquanto Ava balançava as mãos levemente, dissipando-a. Zayn e Roma decidiram aceitar, por que não? E Ikari foi isenta porque ela era santa de outra divindade, ela mesma. Não que Draco e Eva não estivessem dispostos a receber um buff grátis, mas sim que eles não precisavam dele. Em vez disso, Ikari lançou a bênção da luz branca mais uma vez, que agora estava com força total desde que atingiram o nível 100 em cada classe após o massacre no andar anterior. E assim como Draco esperava, pelo menos para esta série era o limite de nível. Nome: Draco. Classe: Mestre Espadachim. Saúde: 7050-maior 8550 mana, 1050-maior 1300 vigor, 7050-maior 8550 nível, 85-maior 100 ESP, 100% potência, 150-maior 180 velocidade, 180-maior 200 magia, 20-maior 25 habilidades, corte rápido, corte pesado, borda dupla, corte cruzado, corte reverso, riposte, aparar, barra traseira, corte aéreo, presa demoníaca, corte ardente, novo, grande éter, novo. Habilidades alternativas: forma de dragão, forma de demônio, forma de diabo, mãos necróticas, espírito malévolo, invocação de besta cruel, maldição do mal, roubo de vida, adivinhação, tiro sinistro, ressurreição negra, becon, subsumir, bênção do anjo, corrompido, explosão mental, encanto, supressão de espírito, fortificação da alma, conversão mística, duplicado, vínculo de alma, charme, insight, previsão, flexibilidade, ilusão, confusão, evolução, furtividade suprema, inteligência de pináculo, mudança de espécie, dragobond, conversão de éter, astúcia do diabo, poder demoníaco, dracônico. Superioridade: combine. Talento: alma de espada. Nome: Noite Fascinante. Classe: sábio claro. Saúde: 3550-maior 6050 mana, 16850-maior 21050 vigor, 3550-maior 6050 nível, 85-maior 100 ESP, 100% potência, 70-maior 120 velocidade, 70-maior 120 magia, 336-maior 420 habilidades, chuva de luz,
escudo de luz, bênção da luz, purificação, detectar o mal, convocar anjo, expurgar mortos-vivos, edificar, campeão da luz, contrato de paladino, explosão sagrada, novo, sensação do céu, novo. Habilidades alternativas, raio abrasador, aura de luz, bola de luz, purificar, cura instantânea, forma de luz, forma do vazio, forma da deusa, poder da luz, bênção do vazio, dignidade celestial, regulação do elemento, regulação do espaço-tempo. Talento, aula de luz. Nome, Roma classe, bruxa saúde, 1000 traço maior 1300 mana, 3950 traço maior 5050 vigor, 1000 traço maior 1300 nível, 85 traço maior 100 ESP, 100% poder, 18 traço maior 24 velocidade, 18 traço maior 24 magia, 78 traço maior 100 habilidades, flecha mística, raio mágico, maldição da alma, maldição definhante, caldeirão espectral, espíritos ancestrais, chamado dos antigos, maldição vinculante, fogo negro, invocação de lacaios, requiem das almas, novo, transformação da velha, novo. Habilidades alternativas, mãos negras, espírito do caos, invocação de quimera, silêncio, drenagem de vida, explosão final, ressurreição mística, corrupção elemental, controle perfeito, insight pinacle, precognição, flexibilidade, miragem. Talento, sensibilidade de mana. Nome, Zayn classe, Psylord saúde, 750 traço maior 900 mana, 3650 traço maior 4950 vigor, 750 traço maior 900 nível, 85 traço maior 100 ESP, 100% poder, 12 traço maior 15 velocidade, 30 traço maior 40 magia, 72 traço maior 98 habilidades, lançar, esmagar, hipnotizar, telepatia, ilusão, aprimorar, telemancia, teletransporte, barreira, leitura de alma, controle mental, novo, clones, novo. Habilidades alternativas, Psi-Blade, Psi-Barrier, Psi-Restoration, Indenture, Seduction, Ultra-Telekinesis, Ultra-Psichometry, Ultra-Telestesia, Ultra-Potation, Ultra-Transviction, Lightning Control, Mirage. Talento, domínio da mente. Nome, Ikari classe, Santa Saúde, 15.400 traço maior 17.850 mana, 13.900 traço maior 26.150 vigor, 2.800 traço maior 5.250 nível, 85 traço maior 100 ESP, 100% poder, 49 traço maior 98 velocidade, 49 traço maior 98 magia, 245 traço maior 490 habilidades, curar, abençoar, restaurar, revigorar, proteger, estabilizar, limpar, curar, milagre, grande cura, novo, ressurreição, novo. Habilidades alternativas, cura de luz branca, barreira branca, bênção de luz branca, ressurreição de luz branca, criação de itens, criação de vida, conversão de éter, Dragobond especial. Talento, aura de benevolência. Com suas classes niveladas com perfeição e suas estatísticas no auge, eles poderiam optar por usar a força que o chão dava ou sua força real. Ou até mesmo uma mistura de ambos. De repente, os demônios pararam de subir do chão quando a risada estrondosa de Devin chegou ao fim. Diante do grupo estavam mais de 200 soldados revestidos de escuridão, transformando-os em guerreiros da morte, 1000 demônios e um senhor do medo, que era o próprio Devin. Os guerreiros da morte estavam todos revestidos com intensas quantidades de energia das trevas, seus olhos mostrando apenas uma luz vermelha daqueles rostos. Assim como o Devin, eles manifestaram armas com as quais estavam familiarizados, usando a aura que fluía ao seu redor. Os demônios eram de diferentes tipos, rugindo e gritando enquanto olhavam para os vivos, ansiosos para atacar e causar dor, tormento e sofrimento a seus inimigos ou qualquer coisa que pudessem realmente colocar em suas mãos. Devin se tornou uma monstruosidade de 2,7 metros de altura revestida por uma carapaça preta. Ele tinha a forma de um humanoide, com um corpo musculoso e bem construído, bem como duas asas atrás das costas,
com olhos verdes ardentes sendo a única outra característica em seu rosto vazio. Nota do autor: ele se parece com a forma demônio, metamorfose de Terrorblade do Dota 1. O poder, o calor e o mal que eles irradiavam eram suficientes para assustar qualquer um, mas as forças da justiça que haviam sido fortalecidas pela Dragão Branca Ikari, bem como pelo Deus da Ressurreição, Sino de Mara, não demonstraram medo. As duas princesas ficaram especialmente chocadas ao serem bufadas com sua bênção da luz branca. Como os dois protagonistas deste andar, seu poder não era tão simples quanto estar no nível 100. Ter sido ainda mais bufado 4 vezes foi o suficiente para mitigar enormemente a ameaça de Devin. Quando as princesas olharam para ver quem era a causa, seus rostos ficaram vermelhos. Afinal, eles se encontraram primeiro com Draco, o que foi um erro fatal. Ele certamente estava retraindo sua aura de atração, mas focar demais nele causaria efeitos ruins. Assim como Zayn estava retraindo sua aura de sedução, isso por si só não fez seu saque de grau Z desaparecer. Então eles avistaram Eva, Roma, Zayn e Ikari em choque. Mulheres tão lindas. Como eles poderiam estar aqui entre esses rebeldes? Eles também emitiam um certo poder que fazia as princesas tremerem, como se pudessem ser executadas num piscar de olhos. Os únicos que lhes deram esse sentimento foram os. De repente, os rostos das duas princesas mudaram muito. Antes que pudessem fazer qualquer outra ação, Draco acenou com a mão e transferiu uma mensagem para suas mentes usando telepatia. Estamos aqui apenas para assistir e fornecer apoio. Continue. Entendendo o que Draco quis dizer, as duas princesas curvaram-se profundamente em sua direção e focaram em Devin. Como eles tinham o apoio do deus patrono da família Ordelia, bem como desses deuses estranhos, não havia como perder. Neste momento, Draco percebeu que o menu do andar finalmente havia aparecido. 10º andar, missão divina descrição. Depois de lutar contra o malvado Devin Carve e suas tropas das trevas, você e sua facção foram derrubados e prestes a serem derrotados quando uma luz sagrada varreu. A família real está aqui para ajudá-lo em sua situação e trouxe suas próprias tropas e bênçãos. Devin Carve reage a isso e libera todo o seu poder, desistindo de tudo em troca da chance de massacrar seus inimigos. A batalha final começa. Lute. Limitação 1. Os inimigos são de dificuldade impossível. Limitação 2. Suas habilidades, feitiços e equipamentos de classe anteriores são proporcionais ao seu nível atual. Disposição 1. Um conjunto único de habilidades pode ser adquirido através de livros de habilidades, feitiços ou prática. Disposição 2. Um talento especial é gerado para auxiliar o jogador. Disposição 3. Todos os equipamentos e habilidades do andar anterior são transferidos. Provisão 4. Você foi elevado ao nível 100 para lutar com eficácia. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensas de nível bronze. Cobrar. Jaina gritou, apontando sua espada para o inimigo enquanto seu lado explodia com valor, rugindo enquanto corriam para matar a vil cria do demônio. Matar, torturar, estuprar, abater. Devin rugiu as 4 virtudes cardeais dos demônios, fazendo suas mentes enlouquecerem de excitação. Eles também gritaram enquanto corriam em direção aos mortais da luz, com o objetivo de despedaçar seus inimigos. Os dois lados encontraram-se num confronto brutal no meio, centenas de vidas foram ceifadas num único momento. No entanto, os demônios simplesmente se regeneraram de seus ferimentos com facilidade, enquanto os guerreiros se ergueram em um brilho branco, igualmente ilesos. O que deveria ter sido uma valente batalha pela supremacia tornou-se um moedor de carne de proporções épicas, a visão tão horrível que os rostos do grupo Morningstar mudaram. Os guerreiros dividiriam os demônios em 2, então os corpos se acenderiam espontaneamente com o fogo do inferno e eles se levantariam, saudáveis e vigorosos. No entanto, as entranhas e os órgãos que foram expelidos durante a clivagem seriam deixados no chão como uma lembrança da experiência de quase morte. O mesmo aconteceu quando um demônio partiu um homem em 2. Seu coração e outras partes se espalharam, seu sangue jorrou como uma fonte. No entanto, com um brilho branco que forçou os demônios a recuar, seu corpo foi fundido novamente e ele permaneceu perfeitamente normal e pronto para ir mais uma vez. No entanto, o sangue respingou e seu velho coração seria deixado no chão, marcando que ele uma vez morreu aqui de verdade. À medida que isso se repetia, com vários braços,
pernas e globos oculares sendo deixados para trás a cada cura. O campo de batalha logo se tornou um pântano sangrento com partes do corpo que foram pisoteadas e mergulhadas até se tornarem uma forma de pasta marrom avermelhada. A visão e o cheiro não incomodavam aqueles que lutavam, tão perdidos em sua loucura que só viam vermelho enquanto continuavam lutando enquanto riam, fosse demônio ou humano. A capacidade de ressuscitar da morte era grande, mas tinha um custo para a mente quando repetida inúmeras vezes em um curto período de tempo. Do outro lado, as duas princesas lutavam contra o próprio Devin em uma batalha épica e climática. Jaina estava empunhando suas duas espadas curtas, duelando diretamente com Devin, que havia manifestado dois copeses longos que ele usou para revidar. Jaina era como um ciclone, girando e pulando por todo lado enquanto se agarrava incessantemente em direção a Devin, que facilmente a contra-atacava. Mesmo com o impulso de Ikari, o Dreadlord não se intimidou nem um pouco. Alisa ajudou sua irmã por trás, lançando mais buffs em Jaina e debuffs em Devin, bem como curando Jaina devido à diferença de força entre os dois. No entanto, qualquer um poderia ver que as duas princesas sozinhas não poderiam derrotar esse inimigo, que era provavelmente onde o jogador deveria intervir. Sendo elevados ao nível 100, tendo acesso às suas habilidades de classe, feitiços, habilidades raciais, vários títulos e seus próprios equipamentos, eles não tinham desculpa para se encolherem como foram forçados a fazer nos andares anteriores. Entendendo isso, Draco riu. Bem, meus amores, finalmente chegou a hora de me exibir. Testemunhem-me. Draco saltou do cavalo que estava ativo desde o 8º andar, caindo no chão com um pequeno sorriso no rosto. Eva, Ikari, Zayn e Roma observaram Draco silenciosamente, seus olhos brilhando com um brilho estranho. Draco deixou cair as espadas que lhe haviam sido dadas no 1º andar, as lâminas Yang, e um fogo escuro começou a queimar em seu corpo. Seu traje de couro de espadachim estava queimado, mas a nudez de Draco estava coberta pela luz negra. Dele surgiu um conjunto de armadura média, escamosa como o corpo de um dragão e com uma cabeça de leão esculpida no centro. Atrás dele estava uma longa capa preta que o acompanhava desde que conheceu Richmond e recebeu o título de Heráldica de Deus. Enquanto Draco avançava, a luz ardente deixou seu corpo enquanto seu conjunto dragorugil ganhava vida, o som sutil do rugido do dragão cobrindo o campo de batalha. A luz negra ardente convergiu para qualquer uma das palmas das mãos. Na mão direita, uma espada negra escamosa se manifestou, seu corpo brilhando com energia de destruição. Em sua lâmina havia a escultura de um dragão asiático que tinha um corpo longo e 4 escamas, enquanto seu punho tinha o formato da cabeça de um dragão. Os olhos do dragão na cabeça brilhavam com uma luz vermelha brilhante, como se estivesse vivo e pudesse ver tudo. À sua esquerda, uma espada majestosa brilhava com uma luz resplandecente, possuindo o comprimento de uma espada longa típica, bem como um fio duplo com um rebite único subindo e descendo em seu centro. No entanto, a própria lâmina brilhava com uma cor verde azulada e parecia um pedaço de cristal em vez de metal. Dentro desta lâmina cristalina nadavam muitas lindas ninfas do mar que brincavam e posavam sensualmente. Não só isso, mas havia pequenos monstros marinhos naquele mesmo espaço que pareciam prontos para rasgar qualquer coisa em seu caminho. O punho da lâmina era de uma bela cor azul, com o motivo de ondas tumultuosas batendo contra a costa de cada lado, enquanto o punho era estilizado como as escamas de uma sereia, e o punho segurava uma pequena esfera ciano que brilhava suavemente. Dragorugil a espada e Fragarash vieram até ele. Empunhando ambas as lâminas poderosas em cada mão e brandindo-as, Draco sorriu. Sua aparência atraiu a atenção de alguns demônios que rugiram e atacaram ele. Com um sorriso, Draco decidiu lutar usando apenas as habilidades que esta torre lhe dava. O demônio que o atacou primeiro balançou a garra em direção à sua cabeça, com o objetivo de transformar seu cérebro em polpa. E então, Draco usou sua primeira habilidade, Kick Slash. Antes que qualquer olho pudesse segui-lo, uma faixa preta cortou o corpo do demônio enquanto ele ainda estava em movimento, cortando-o ao meio. Ao contrário de antes, onde surgiria novamente, sua forma foi lentamente consumida por uma luz negra que lutou e devorou outro miasma negro. Os outros não pareciam perceber isso, considerando quão longe haviam caído na loucura. O próximo veio correndo em direção a Draco, mas ele simplesmente ergueu o Fragarash no ar e carregou seu poder antes de derrubá-lo. Corte pesado. O demônio foi cortado da cabeça à virilha em um ataque,
Seu corpo não foi coberto por nenhuma energia de destruição, mas sua ressurreição foi destruída pela primeira passiva de Fragarashi. O próximo inimigo era um demônio maior com uma forma corpulenta, seu corpo musculoso elevando-se sobre Draco. Ele levantou um porrete para quebrá-lo em pedaços, mas Draco usou essa habilidade de terceira classe, Dual Edge. Ambas as suas espadas combinadas em uma lâmina que foi revestida com energia das trevas, destruição, vento e água à medida que crescia em tamanho, cortando o demônio diante de Draco em pedaços e não deixando nada para trás. Divertindo-se totalmente, Draco respondeu a um ataque duplo pela frente e por trás. Barra cruzada, barra reversa. Para o inimigo na frente, ele balançou ambas as espadas em forma de X, cortando-as em 4 pedaços. Para o inimigo pelas costas, Draco balançou ambas as espadas para trás em um movimento de quebrar ossos que não deveria ser possível, mas foi executado com perfeição. Desta vez, um guerreiro demônio avançou contra Draco por trás, com o objetivo de acertar sua nuca com uma adaga. O sujeito era um assassino e estava esperando por essa chance para atacar. Draco sorriu. Barra traseira. Draco virou para trás, passando por cima do corpo de seu assassino e dividindo facilmente ao meio quando ele desceu enquanto seus pés tocavam o chão. Ele então chutou o cadáver e continuou caminhando em direção a Devin, que estava oprimindo as duas irmãs. Vocês acharam que poderiam me vencer? Boa, seus idiotas. Eu sou o mais forte do universo. Devin gritou de alegria enquanto atacava a Jena. Um poderoso demônio notou Draco se aproximando de seu senhor e correu para ele, balançando uma enorme espada contra ele. Este estava vestido com equipamento e tinha uma luz de sabedoria em seus olhos que era diferente daquelas que Draco lutou até agora. No entanto, fez pouca diferença. Corte de ar. Draco ficou onde estava e brandiu sua espada levemente, mas uma onda de luz de espada emergiu da borda que estava revestida com energia de destruição. Ele simplesmente passou pelo torso do demônio em questão, parando seu ataque quando a parte superior escorregou da parte inferior. Com esse obstáculo superado, Draco estava livre para ir direto para Devin, que estava prestes a pisar em Jena derrotada, que só conseguia lutar para se levantar novamente desafiadoramente. Quanto a Lisa, Devin a segurava com uma das mãos, enquanto a Santa Princesa lutava para não ser esmagada até a morte. Antes que as duas princesas pudessem ser mortas, uma enorme onda de calor atingiu Devin, fazendo-o jogá-las fora enquanto saltava no ar para evitá-la. Explodiu embaixo dele e fez o Dreadlord suar, mas ele então riu zombeteiramente. Lixo. Você sentiu minha falta. O quê? Ele gritou quando Draco apareceu acima dele, sua espada caindo sobre o Dreadlord mais rápido do que ela poderia reagir. Guild Wars. Capítulo 568. Pisos fundacionais, fim ataque ardente. Com aquele rugido, Draco baixou sua espada sobre a cabeça de Devin, que só conseguiu levantar a mão para bloquear. No entanto, esta tentativa foi inútil, pois Fragarashi cortou seu braço como se fosse papel. Era uma espada que tinha a capacidade de cortar qualquer defesa, então tentar bloqueá-la ou desviá-la era totalmente tolo. A única maneira de sobreviver ao ataque de Fragarashi era evitá-lo. Draco cortou Devin de cima a baixo, o próprio tempo parecendo congelar enquanto todos os próximos mostravam expressões diferentes. Draco estava gritando, os olhos de Devin estavam arregalados de horror e medo, enquanto as duas princesas olhavam em choque total. Naquela fração de segundo, uma linha se formou desde as sobrancelhas de Devin até sua virilha, uma mancha azul em meio à escuridão eterna que compunha sua forma física. À medida que a linha se desenvolveu e seus dois lados começaram a se separar, Draco finalizou o resto do ataque. Não parando por aí, ele usou Fragarashi para fazer muitos mais ataques, tão rápido que apenas as luzes da espada podiam ser vistas. Cada um cortou Devin como uma faca quente na manteiga, cada um deixando uma luz azul mostrando como ele havia sido cortado naquele momento. Quando Draco terminou sua enxurrada de golpes, não havia nenhuma parte de Devin que tivesse sido deixada intocada. Apenas uma fração de segundo se passou para ele se transformar em pedaços semelhantes a cubos que se separaram e estavam prestes a cair no chão, ainda flutuando no ar por um momento. Antes que isso acontecesse, Draco trouxe a outra mão que estava livre e apontou a palma para os restos mortais de Devin. De sua mão veio uma onda de energia luminosa escaldante que transformou os restos em cinzas. Não.
Esse foi o grito final que Devin conseguiu dar enquanto era completamente edificado pelo feitiço de energia da luz que Draco havia usado através de seu título de Deus Mago. Ele não poderia usar magia subjetiva sem ela, obviamente. As duas princesas apenas assistiram congeladas enquanto tudo isso acontecia, e enquanto Draco pairava lentamente no chão diante delas. O sujeito então apertou as mãos, fazendo sua espada desaparecer. Dobrando-os sobre o peito, Draco olhou para os dois. Bem, você não vai continuar deitado aí, vai? Ele perguntou com um tom divertido. Ambas as princesas congelaram ao perceber sua gafe, então rapidamente se levantaram com uma mancha vermelha nas bochechas. Assim que eles se revistaram e conseguiram recuperar a calma, eles observaram Draco silenciosamente. Quanto mais faziam, mais desejavam não ter feito isso. Por quê? Ele era realmente muito bonito de se olhar. Não só isso, quando eles pensaram em como ele havia mergulhado em seu momento de angústia e em seu último suspiro para matar o inimigo com tanta facilidade e valor. Era óbvio que os dois sentiriam algumas emoções estranhas em seus corações. Bem, afinal, elas eram princesas em um mundo mágico. Se um cavaleiro de armadura brilhante não os animasse, isso significaria que tudo era mentira. Alisa pigarreou e falou gentilmente. Obrigado, nobre herói, por salvar nós dois. Podemos ter o prazer de saber seu nome, querido senhor? Draco respondeu com um sorriso. Draco Morningstar, mestre espadachim. Jaina olhou para ele com uma luz estranha nos olhos. Qual foi a habilidade que você acabou de usar? Já vi espadachins de nível 100 atacarem antes, e nenhum deles usou tal coisa. Draco virou-se para a valente princesa com um brilho estranho nos olhos. É uma habilidade única que me foi dada, eu acho. Sinceramente, pensei que era algo que todos obteriam, mas acho que não é possível, dadas as suas palavras atuais. Antes que os dois pudessem falar novamente, Draco levantou a mão para detê-los. Não se preocupe, certamente poderemos conversar um pouco mais quando a batalha terminar. As princesas silenciadas ficaram surpresas quando se lembraram que sim, mesmo que Devin estivesse morto, seus demônios e guerreiros da morte ainda estavam furiosos entre seus homens. Quando se viraram para ver o campo de batalha sangrento, as duas princesas quase desmaiaram. Jaina se manteve bem, pois era uma donzela feita para a batalha, mas Alisa quase se dobrou naquele momento. Para ela, esta era uma cena das profundezas do inferno. Os demônios e humanos estavam lutando entre si enquanto gargalhavam loucamente, dilacerando-se como animais, apenas para serem revividos no segundo seguinte com algumas partes de seus corpos deixadas para trás. Nesta situação, além de um lado ter a pele pálida ou bronzeada e o outro ter a pele vermelha e marcada, seria impossível distinguir quem eram os demônios e quem eram os humanos. Ambos estavam fazendo a mesma coisa, sorrindo do mesmo jeito e gostando tanto quanto o outro lado. Foi natural que Alisa desmaiasse como santa, porque não era isso que ela imaginava. Em batalhas anteriores, eles geralmente lidavam com inimigos que não conseguiam reviver enquanto podiam, então seus homens ressuscitariam heroicamente dos mortos para combater novamente com expressões estoicas e valentes em seus rostos. Esta foi naturalmente a primeira vez que eles lutaram contra uma força inimiga que poderia ressuscitar tão facilmente quanto eles, o que criou esse resultado específico que era previsível para aqueles que entendiam de psicologia. Ao lado, Eva e as outras três beldades assistiram Draco dar um rápido trabalho em Devin com um sorriso, então o viram fazer duas princesas desmaiarem sem nem mesmo tentar com a palma da mão. Zayn, porém, estava esfregando o queixo enquanto seus olhos se estreitavam. Ela olhou para Jaina e Alisa com um brilho estranho nos olhos, lambendo os lábios sombriamente. Eva, que sorria ironicamente, ouviu os pensamentos de Zayn e também tinha um brilho estranho nos olhos. Os dois trocaram um olhar e assentiram, esperando o momento certo para atacar. Enquanto isso, Jaina segurou Alisa desmaiada gentilmente enquanto ela se virava para Draco. Nobre herói, você poderia, por favor, encerrar a batalha antes que piore? Isso é demais para ver. Jaina implorou solenemente. Draco deu um meio sorriso e virou as costas para ela. Deixe comigo, linda princesa. Draco então desapareceu de onde estava, deixando Jaina corada para trás. Ele reapareceu no meio de toda a luta e bateu o pé. Uma onda de magia púrpura se espalhou dele, incapacitando todos os humanos que estavam lutando, fazendo-os cair no chão.
Usando a magia da gravidade, Draco incapacitou todos os humanos enlouquecidos, enquanto ele era o único que restava de pé. A atenção dos demônios recaiu sobre ele, e eles rugiram enquanto corriam até ele para rasgar sua carne. Eles já estavam cansados de lidar com esses outros humanos. Eles os haviam despedaçado tanto que não havia nada de novo para ver em suas entranhas. Se esses demônios fizessem um exame de anatomia, poderiam até superar alguns dos melhores médicos do mundo. A perspectiva de ver como Draco era internamente os excitou tanto que eles estavam espumando pela boca. Talvez ele tivesse 3 fígados e 10 pâncreas. Ou 15 corações e 6 rins. As possibilidades eram infinitas. Draco não esperou que eles o atacassem primeiro. Ele simplesmente removeu Dragorujo de seu inventário, balançando a espada agilmente com a mão direita. Ele então explodiu em um mar de energia de destruição que queimou a própria atmosfera, mas não prejudicou nada. Vendo isso, os demônios e os guerreiros demônios perceberam que haviam cometido um erro terrível, mas era tarde demais. A energia da destruição varreu e engoliu todos eles, prendendo-os no lugar por uma fração de segundo. Draco então balançou sua espada para cima, e ela pareceu atingir toda a força inimiga diante dele, fazendo-os voar para o céu. Sua espada subiu com eles, girando continuamente enquanto o fazia. Draco então se abaixou e disparou para o céu. Uma faixa preta seguindo ele subiu e agarrou o cabo do Dragorujo ainda girando. No momento em que ele se conectou com a espada, a energia de destruição que ambos continham explodiu e cobriu todo o céu, quase queimando-o. Os demônios e guerreiros demônios estavam girando exatamente como a espada, envoltos em uma fina camada de energia de destruição que os prendia, também os prejudicando levemente. Porém, essa dor não era nada comparada com o que eles sentiram quando Draco começou o ataque. Grande éter. Draco moveu sua espada em golpes poderosos, cortando o grupo de demônios presos. Mesmo que sua espada não os tenha atingido fisicamente, ela os atingiu através do véu de energia da destruição que os envolvia, às vezes até formando clones de espadas para atacar cada demônio individual. Draco golpeava e golpeava, movendo-se através de diferentes sequências de golpes e cortes enquanto se movia cada vez mais rápido. Ele até deu 2 chutes durante o movimento, antes de cortar em um ângulo inclinado e finalizar com um golpe de corte superior. Ele então carregou seu poder enquanto levantava a espada bem acima de sua cabeça e esticava seu corpo. Os demônios presos no ataque estavam à beira da morte, tendo sido cortados em pedaços por uma energia de destruição tão potente. O que restou deles simplesmente girou repetidamente dentro do fogo negro, antes de Draco rugir e balançar a espada para baixo, fazendo com que todos os demônios caíssem no chão. Estrondo. Os locais explodiram em uma luz negra que atingiu o céu, contornando cuidadosamente todos os humanos e aliados de Draco. Quando os efeitos cessaram, Draco se afastou do local com Dragorujo colocado sobre seu ombro. Atrás dele, havia uma cratera cheia de nada. Tudo o que existia naquele local foi destruído, menos Draco. Ao vê-lo sair ileso, o vento soprando em seus cabelos agora brancos que haviam retornado junto com suas habilidades Ultimasunt, muitos sentiram seus corações baterem. Eva e as outras senhoras fizeram sinal de positivo. Zayn colocou diretamente as mãos nas roupas de baixo. As 2 princesas tinham uma expressão de paixão em seus rostos. Tudo isso estava bem, uma resposta normal a um belo herói que derrotava o mal e trazia paz à terra. No entanto, o que fez Draco estremecer da cabeça aos pés foram os caras que tinham corações nos olhos enquanto olhavam para ele. Homens corpulentos, grandes o suficiente para bater em um urso como se fosse o filho deles olhando para você daquele jeito. Como você se sentiria? Ele os libertou das amarras da gravidade, mas antes que pudessem se mover, Draco correu para se esconder atrás de suas esposas, nem mesmo ousando sair. As 4 belezas o cobriram atrás delas protetoramente, tentando abafar o riso ao mesmo tempo. As 2 princesas trocaram um olhar e também sorriram. Eles acharam Draco fofo, e a ansiedade deles em relação à existência dele diminuiu e foi substituída por um carinho estranho. O campo já havia sido limpo pela energia de destruição, eliminando todo o desperdício e horror. Os homens que estavam presos no rito da batalha logo saíram da euforia induzida pela insanidade, sentindo-se cansados e tontos. Muitos desmaiaram completamente, sem energia para continuar pensando. Eles provavelmente seriam incapazes de lutar por muito tempo no futuro. Isso não foi responsável por qualquer tepit que pudesse surgir desse evento.
Ikari viu isso e hesitou antes de bater palmas. Um fogo esbranquiçado surgiu entre as palmas das mãos, que Ikari fundiu com grandes quantidades de energia da criação. Ela então apagou o fogo, que passou por todos, expurgando uma certa escuridão viscosa que estava presente em todos menos o grupo Morningstar e as duas princesas. Fogo no coração. Ativo 1. Artifire. Expulsa toda a negatividade do coração e do corpo do alvo, proporcionando perfeita estabilidade mental e física. Tempo de espera, 20 horas. Esta foi a única habilidade ativa do Purefire que Ikari integrou, e seu uso era obscuro até agora. Graças à consideração de Ikari, as várias maldições, negatividade e possíveis demônios do coração que qualquer um aqui sofreria foram destruídos, reduzidos a cinzas. Agora, eles estavam limpos de coração, mente e alma, prontos para lutar novamente em um piscar de olhos por justiça e honra. Os rebeldes levantaram-se e exultaram as princesas e o grupo Morningstar, enquanto os guardas reais fizeram o mesmo. As duas princesas caminharam timidamente até Draco e suas esposas, Alice se escondendo atrás de Jaina como uma jovem donzela. Jaina não sabia se riu ou chorava, mas só conseguia manter uma expressão estoica. Verdade seja dita, ela também queria se esconder atrás de alguém. Jaina fez uma reverência diante do grupo. Nobres deuses, semideuses, obrigado por sua ajuda na purificação do mal. Como princesa herdeira da família Ordelia, gostaria de recebê-los em uma celebração de sua valentia e benevolência no mundo mortal. Draco e companhia só puderam trocar olhares irônicos. Elogio tão potente. Caramba! Jovem senhorita, você é adepta do Dao do Botley King? Como você pode nos fazer sentir como se estivéssemos flutuando nas nuvens com apenas algumas palavras? Sem problemas. Por favor, mostre o caminho. Draco respondeu com um sorriso, adivinhando que isso devia fazer parte da história do andar. Neste momento, enquanto as duas princesas ainda se curvavam e os lutadores torciam e comemoravam, o chão começou a se desconstruir. Tudo pixelou e desapareceu quando partiu do horizonte até onde o grupo Morningstar estava. Os guerreiros já haviam partido há muito tempo, mas pouco antes que as duas princesas pudessem ser sugadas, os olhos de Zayn fluíram com uma luz maligna. Draco, captura os dois. Draco ficou surpreso com o pedido, mas não perdeu tempo. Ele sabia que Zayn, o gênio, teria seus próprios motivos para fazer isso, então capturou os dois com sua telecinese e os enviou para seu universo interior. Só então, o mundo desmoronou e o painel de recompensas foi exibido. Parabéns por completar, 10º andar da Torre da Babilônia tempo decorrido, 02.17 2.38 objetivos concluídos, todos avaliação, ex mais recompensa, 14.000 pontos de pontuação recompensa de seleção de tesouro, grau pico bronze neste momento. As 4 belezas foram levadas automaticamente para o universo interno enquanto retornavam ao castelo onde Draco residia. Ele ainda estava em seu lugar onde tomava suas decisões executivas e decidiu abrir as classificações específicas do piso. Primeiro, Draco Morningstar, 14.000 pontos. Segundo, Gaving, 1.498 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 1.495 pontos. Quarto, James Luster, 1.492 pontos. Quinto, Mandingo, 1.324 pontos. Sexto, Filho de Deus, 1.315 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 1.300 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 1.286 pontos. Nono, Elianoer, 1.244 pontos. Décimo, Mackenzie, 1.237 pontos. Bem, parecia que o 10º andar tinha sido um descanso para todos, apesar da dificuldade. Afinal de contas, agora que todas as suas habilidades e equipamentos foram liberados, e eles foram automaticamente enviados para o nível 100, que era o seu poder total, eles finalmente conseguiram dar tudo de si. Na verdade, foi uma vergonha que eles não conseguissem marcar mais de 2.000 pontos. Na verdade, a cada andar, suas pontuações pioravam cada vez mais em comparação. Veja só como o total aumentou. Como você poderia marcar 1.400 quando o total era 14.000? Isso foi apenas 10% da pontuação total. Quão mal você se saiu para ter uma pontuação tão baixa? Bem, o problema estava com Draco. Antes de ele chegar, suas pontuações eram consideradas padrão.
pois eram as mais altas. Numa escola de idiotas, o padrão para o que era inteligente era diferente de uma escola para gênios. Mas agora as coisas iriam mudar, que era o que todos pensavam. Os andares fundamentais pareciam ter favorecido Draco devido ao seu enredo, mas outros andares posteriores tinham menos histórias genéricas e apresentavam problemas que levariam dias, se não anos, para serem resolvidos. Isso era o que os outros esperavam que deixasse Draco perplexo, para que ele não conseguisse subir e chegar ao topo. Afinal, se ele realmente concluísse o andar 99, nenhum dos outros teria chance de explorar o andar a 100. Tudo se tornaria despojo de Draco, já que ele seria o único capaz de passar. Não houve premiação para o segundo lugar, apenas o primeiro lugar para o vencedor. O problema de ter tempo para navegar no último andar por um período para ficar entre os 3 primeiros foi basicamente um prêmio de consolação. No entanto, se Draco ficaria perplexo ou não, especialmente porque ele tinha suas 4 belezas com ele, ainda estava para ser visto. Ele. De qualquer forma, Draco verificou a classificação geral. Primeiro, Gavin, 71º andar, 102.000 pontos. Segundo, Dorothy Keel, 71º andar, 101.500 pontos. Terceiro, James Luster, 71º andar, 100.000 pontos. Quarto, Mandingo, 70º andar, 96.000 pontos. Quinto, Filho de Deus, 70º andar, 94.700 pontos. Sexto, Draco, 11º andar, 93.350 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 69º andar, 92.300 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 69º andar, 91.010 pontos. Nono, Elianoer, 69º andar, 90.200 pontos. Décimo, Mackenser, 69º andar, 88.230 pontos. Após o nono andar, ele alcançou 79.350 pontos e ocupou a 17ª colocação do 44º anterior. Agora que ele ultrapassou o 10º andar, ele entrou no top 10 como uma bola de demolição. Hugo Mori, antigo 10º colocado, tosse a sangue em sua mansão a desmaiar. O Filho de Deus e o Mandingo estavam se contorcendo em seus assentos, tentando conter a bomba que estava cutucando a ponta de suas bundas, pois estavam a centímetros de se cagarem devido ao medo e ao desespero. Quanto a James Luster, ele passou os últimos dias olhando para o céu, com os olhos vazios e a alma sem vida. Ele era um homem quebrado e espancado, perguntando-se sobre o significado da vida e o que o tal realmente era. Quanto a Draco, ele sorriu implacavelmente ao imaginar suas expressões, então percebeu que ainda não havia passado muito tempo. Como tal, ele decidiu fazer outras coisas enquanto estava em seu universo interior, especialmente criar mais algumas. Guild Wars. Capítulo 569. O torneio individual 3. A multidão aplaudiu a partida que acabara de terminar enquanto Sense descia ao palco. Os do México mostraram-se especialmente exuberantes, tendo testemunhado a absoluta supremacia do seu representante. A China estava em silêncio mortal neste momento, seus rostos já pálidos ficando ainda mais brancos. Eles olharam para o desmoronado Alpotian com uma mistura de emoções, mas principalmente de pena. Normalmente, um desempenho tão vergonhoso justificaria a raiva deles, mas todos tinham visto como as coisas tinham acontecido. O sujeito não se conteve em dar 120%, mas foi inútil diante de um poder imbatível. No entanto, agora que a maior parte do mundo deu uma boa olhada em seu poder, eles ficaram sem palavras e preocupados. Alguns até começaram a gritar que era injusto. Afinal, por que como uma pessoa poderia ter tanto poder? E por que ele deveria poder competir? Não foi apenas injusto com todos os outros concorrentes. Foi realmente intrigante a mente de uma pessoa aleatória. Quando viram que Slim Fati e companhia estavam tão perto de Sense na torre individual, pensaram que seu poder era grande, mas apenas mais ou menos. Com o México terminando em segundo lugar no torneio de grupos, esta noção foi ainda mais reforçada. No entanto, agora que eles realmente viram a lacuna no cenário PVP, começaram a entrar em pânico ao sentirem que ninguém poderia vencê-lo. As reclamações dos torcedores de vários países abafaram os rugidos defensivos vindos do México, e os vários competidores olharam para o seu próprio povo com vergonha e decepção.
Estamos aqui para competir com nossos próprios poderes e fazer um nome para nós mesmos, não para reclamar e causar problemas. Já vimos os rankings universais antes de chegarmos aqui, então por que agir como se isso fosse uma surpresa agora? Até mesmo os não-membros da Umbra entre os competidores se sentiram extremamente desconfortáveis. Eles sabiam que os estúdios Glorigori eram famosos por serem bastante teimosos, mas quando tantas pessoas estavam reclamando, eles poderiam realmente dizer não? Bem, a resposta para isso era bastante óbvia. Se o estúdio pudesse metaforicamente apontar o dedo médio para o Conselho Mundial, certamente poderia fazê-lo para o resto do mundo. Amber simplesmente estalou os dedos e todos os competidores que protestaram foram silenciados à força. Eles abriram a boca para cantar ou algo assim, mas nenhum som saiu. Na verdade, foi uma visão bastante cômica e arrepiante de se olhar. Com um sorriso estranho, Amber falou friamente. Isto é um aviso. Da próxima vez, proibirei diretamente qualquer pessoa que participe de tal programa de entrar neste jogo por pelo menos um ano em tempo real. Os jogadores ficaram gelados, pensando em quão horrível seria não poder entrar no Boundless pelo que equivalia a 4 anos de jogo. Veja quanto progresso todos fizeram em apenas cerca de 2 anos. Apenas alguns países não participaram do canto, como Gana, Nigéria, Escócia, Irlanda, etc. A maioria dos países que sabiam que vencer era um sonho para eles. Eles não se importavam muito com essas coisas, mas estavam ansiosos para vivenciar o show. Foram países como o País Central, Inglaterra, Canadá, França, Itália, Índia, China e Japão que sofreram o mudo. Após esta breve interrupção, o evento foi retomado. Terceira partida, Slim Fati vs Joker. Slim Fati subiu do lado esquerdo do palco, com uma expressão calma e imperturbável enquanto segurava Sword de Blade casualmente por cima do ombro. Joker, porém, ficou muito menos divertido ao subir os degraus para enfrentar essa mulher que era não oficialmente a quarta jogadora mais forte de todo o jogo. Quando o som para o início da partida soou, Slim Fati não perdeu tempo em balançar sua lâmina para a frente, produzindo uma poderosa onda de espada que cortou em direção a Joker tão rápido que criou seu próprio som. Joker, porém, sorriu e removeu um baralho de cartas de seu inventário. Ele então embaralhou-as cuidadosamente enquanto a onda da espada avançava em sua direção antes de pegar a primeira carta do topo. O cartão tinha fundo azul, mostrando um feixe de luz atingindo um espelho e sendo enviado de volta. No momento em que Joker mostrou esta carta, ele a jogou na direção da onda de espada. Imediatamente, uma substância espelhada foi projetada das cartas, que a onda da espada atingiu e instantaneamente reverteu, indo em direção às linfatia ainda mais rápido do que havia sido expelido. Não oprimido por essa reversão, Slim Fati simplesmente cortou a onda da espada com facilidade, dispersando a energia. Ela olhou para Joker sem emitir nenhum som, analisando seriamente seu inimigo. Apesar de ser muito mais forte do que ele, ela não o tratou levianamente, pois ambos conheciam os pontos fortes e fracos um do outro. Joker foi classificado na classe Pique Cardmaster, o que lhe concedeu habilidades únicas que eram difíceis de lidar. Cardmaster, classe épica, rank 3, habilidades, Deco Onipotente, passivo, sorteio aleatório, passivo, sorteio direcionado, ativo, reembaralhamento instantâneo, ativo, empate 2, ativo. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 10, em 10, Int 10, SPR 10, SHA 15, LCK 40 taxa de ganho de ESP, 130% dificuldade de classificação, 45% armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer carta, sorte. Baralho onipotente, habilidade passiva efeito, como o Cardmaster, você naturalmente possui acesso ao deco onipotente do Deus das Cartas, embora o seu seja apenas uma réplica. Ainda assim, isso permite que você use todas e quaisquer cartas do baralho em suas habilidades máximas. Sorteio aleatório, habilidade passiva efeito, invoca aleatoriamente uma carta do seu baralho. A qualidade da carta depende das suas circunstâncias específicas e do valor da sua sorte sobre o seu oponente. Quanto maior a sua sorte em relação a deles, mais poderoso será o efeito da sua carta. Sorteio direcionado, habilidade ativa efeito. Escolha uma carta específica do deck onipotente para convocar.
Suas chances de conseguir a carta de sua escolha são fixadas em 15%, mas podem variar com base no valor da sua sorte em relação ao seu oponente S. Tempo de espera, 1 minuto. Reembaralhamento instantâneo, habilidade ativa efeito. Embaralhe instantaneamente todas as suas cartas, enviando aquelas que já foram usadas de volta para a pilha. Cada vez que você embaralha seu baralho, você tem 30% para obter uma sequência melhor do que antes. Tempo de espera, 30 segundos. Draw 2, habilidade ativa efeito. Compre aleatoriamente 2 cartas de uma vez do seu baralho. Ambas as cartas podem ser ativadas e usadas ao mesmo tempo, ou uma das duas pode ser trocada antes da ativação. Tempo de espera, 5 minutos. Lembrando desses detalhes sobre sua aula, a expressão de Slim Fati ficou fria. Joker já havia testado suas habilidades depois que Amber revelou os combates. Porém, apesar de saber o que a garota poderia fazer, ele só conseguiu sorrir amargamente. Slim Fati usou seu aceno de espada, que foi concedido a ela como uma habilidade passiva. Isso significava que ela literalmente não gastou nada para fazer aquele ataque, nem resistência nem mana. Por outro lado, o Joker também não gastou nada para fazer a reversão anterior. Ele poderia comprar a primeira carta do topo de seu baralho a cada segundo, o que funcionava como ataque automático de sua classe. Ele teve de longe mais sorte do que os Slim Fati, e foi por isso que ele conseguiu a carta que precisava. Esta foi a única razão pela qual o Coringa se atreveu a lutar contra essa tiranossauro fêmea em vez de jogar a toalha instantaneamente. Ele tinha poucas esperanças de uma vitória real sobre ela, mas como o Guildmaster da Myriad Cards Guild, ele pelo menos queria provar ao mundo que ele era mais do que apenas o cachorrinho domesticado da Umbra. Sua classe negava todas as penalidades por empunhar qualquer espada, e era por isso que ela poderia usar a Sword Blade, que era mais pesada que uma montanha literal. Não há exageros aí. Como tal, ela não precisava de força, porque Sword Blade poderia lidar com isso. Ela também não precisava de resistência, pois não sofria penalidades pelo peso. Então a espada parecia uma pena em suas mãos, o que significa que era fácil balançá-la. Como tal, ela colocou todos os seus pontos em destreza, para que pudesse brandir essa espada pesada cada vez mais rápido, bem como com mais habilidade. Foi um plano sensato. No entanto, o Min-Maxim tinha suas falhas. Certamente aumentaria exponencialmente seus pontos fortes, mas também aumentaria seus pontos fracos na mesma proporção. Joker continuou a batalha comprando outra carta do topo de seu baralho. Quando ele virou para Slim Fati, mostrou a imagem do corredor de um castelo, com um cavaleiro de armadura patrulhando a rota. Imediatamente, ele jogou a carta para baixo e um verdadeiro cavaleiro emergiu dela. A convocação levantou sua lança e avançou até Slim Fati, com a intenção de atravessá-la. Slim Fati simplesmente zombou e convocou seu conjunto de espadas. Eles apareceram atrás dela como o halo de uma deusa, então dispararam enquanto corriam em direção ao cavaleiro que se aproximava e ao próprio Coringa. Os que apontavam para o cavaleiro começaram a disparar nossas ondas de espada, as quais o sujeito rebateu girando sua lança como um leque. Quanto ao Coringa, ele pulou para trás e tirou outra carta de seu baralho, desta vez mostrando um cavaleiro defensivo que estava na vanguarda de seu grupo, atacando flechas sem fim. Quando a carta foi jogada fora, um cavaleiro saltou dela empunhando 2 enormes escudos de torre. Ele se colocou diante de Joker e bloqueou o ataque das espadas de Slim Fati com calma. A própria Slim Fati viu essa chance e decidiu usar uma de suas habilidades para encerrar a batalha rapidamente. Como tal, ele ergueu a espada dela, que começou a explodir e brilhar com uma luz ameaçadora. Os olhos do Coringa brilharam quando ele previu o que viria a seguir. Imediatamente, ele executou 2 habilidades em conjunto. Reorganização instantânea. Sorteio direcionado. Seu baralho imediatamente se embaralhou. As cartas que ele já havia usado e descartado voltaram ao jogo. Isso não anulava suas cartas já em jogo, como os 2 cavaleiros, mas ele poderia convocar outra versão delas se as comprasse. Com seu Target Draw, ele estava mirando na carta Reflexão. Seu plano era forçar Slim Fati a usar uma de suas poderosas habilidades de classe lendária para encerrar a batalha rapidamente e então redirecionar seu ataque de volta. Tirar a carta da primeira vez não fazia parte de seus planos e se devia à sua sorte. Na mesma linha, quando Joker comprou esta carta,
Sua alta sorte também lhe deu o resultado desejado. Felizmente, ele o fez. Ele sacou o cartão de reflexão e jogou formando um espelho diante dele. Neste momento, Slim Fati já havia realizado os movimentos de sua habilidade, balançando a espada para baixo de uma forma que cortava tudo diante dela. Apesar de ver a retaliação do Coringa, ela não demonstrou preocupação no rosto, e a multidão logo percebeu o porquê. A onda de espada que seu World Slash criou foi projetada para contornar qualquer defesa, e esta carta não poderia impedir isso. O Coringa teria tido uma chance melhor de comprar uma carta que lhe desse mais saúde, já que seu espelho foi cortado ao meio, assim como seu corpo. Os olhos do sujeito se arregalaram enquanto ele olhava para a mulher valente diante dele, seu corpo se dividindo em duas metades ao sentir-se ao lado deles. Joker reapareceu na área de constantes onde os outros estavam, com o rosto ligeiramente pálido e uma expressão de derrota aceita e também de desamparo. Ele sentiu que poderia ser elogiado por durar tanto tempo contra Slim Fati, e muitos concordaram ao renovar sua opinião sobre o Joker. Ele e Rapicholar tinham fodido tudo e irritado a dupla maligna, mas depois de consertar as coisas, eles provaram que não eram piores que Gently Flower ou Noble Soul, o que era verdade. Vencedor da terceira partida, Slim Fati. Slim Fati saiu do palco e abriu caminho para a próxima partida. Neste momento, Amber liberou as vozes daqueles silenciados, para que eles pudessem finalmente torcer como quisessem. Humilhados e envergonhados pela forma como foram tratados, eles permaneceram decididamente em silêncio por causa disso. Quarta partida, Cold Summer vs Silen Qualquer. Cold Summer subiu no palco pelo lado esquerdo, vestindo um manto de mago azul água que tinha um capuz e uma meia máscara. Ele era alto e esguio, com uma constituição semelhante à do Fighter Cleric, só que usava estranhos óculos azuis e cobria o nariz e a boca sob o capuz. Nota do autor: se você não se lembra, ele é quem se parece com Shino Aburame de Naruto. Silen Qualquer foi o oposto. Vestido com um elegante terno preto, seu rosto extremamente suave e seu cabelo loiro penteado para trás davam-lhe o tipo de talento que o tornava atraente, não importa onde fosse. As senhoras dos vários países o assoviaram, deixando os rapazes sem palavras. Igualdade de gênero, meu pé, vocês não disseram que deveríamos parar de fazer isso. Esta foi mais uma partida que começou sem conversa fiada, já que ambas as partes quase não se falavam mesmo quando suas vidas estavam em risco. Cold Summer já havia sido um hidromancer, mas recentemente foi classificado como um Epicaquazer. Esta classe estava logo abaixo do Legendaria Qualod e do Divine Paragon Water. Foi a progressão natural da classe do elemento água para o estágio épico, o que significava que Cold Summer não era o único na guilda com isso. Silen Qualquer era o lendário Senhor das Sombras, e seu controle das trevas ofuscou o controle da água de Cold Summer. Como uma batalha entre dois controladores elementais, isso foi bastante interessante de ver. Aquazir, classe épica, rank 3, habilidades, manipulação semi-perfeita, passiva, supremacia aqua, passiva, inundação, ativa, invocação marinha, ativa, torrente, ativa. Estatísticas iniciais. STR 10, Dex 10, em 10, Int 30, SPR 25, SHA 10, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 110%. Dificuldade de classificação, 65%. Armas de classe, nenhuma. Habilidades de classe, qualquer água. Semi-perfeito, habilidade passiva efeito. O usuário é capaz de manipular livremente todas as formas de água e corpos d'água com sua mente. Todos os movimentos ofensivos e defensivos criados através desta habilidade são aumentados em 15%. Aqua Supremacy, habilidade passiva efeito. Como adepto do elemento água, você possui 50% de imunidade a todos os ataques que usam o mesmo elemento. Todos os seus ataques relacionados à água têm potência aumentada em 25%. Inundação, habilidade ativa efeito. Invoca um transbordamento de água que submerge uma área de 20 milhas na água, afogando ou prejudicando todos aqueles presos dentro dela. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 55 minutos. Invocação marinha, habilidade ativa efeito. Convoca instantaneamente uma fera aleatória das profundezas do mundo subaquático para lutar por você. O poder das batidas é limitado à sua classificação e nível, mas sua raça e qualidade são aleatórias. Duração,
10 minutos tempo de espera, 1 hora. Torrente, habilidade ativa efeito, convoca um fluxo consistente e penetrante de água que possui imensa força cinética. Isso pode atordoar inimigos maiores e submergir os menores, dependendo da natureza do torrente usado. Duração, 10 segundos tempo de espera, 30 minutos. A batalha começou com Silencoquer criando gavinhas a partir das sombras do ambiente na arena, enviando-as em direção a Coldsumer para selá-lo. Coldsumer simplesmente bateu palmas e criou lanças de água a partir da umidade ambiente do ar, enviando-as diretamente para Silencoquer. Ainda calmo e sem restrições, Silencoquer criou um escudo de escuridão diante dele que engoliu as lanças de água antes de desaparecer. Quanto ao Coldsumer, ele simplesmente criou uma barreira de água de 360 graus que impedia que os tentáculos da escuridão o tocassem. A multidão ficou hipnotizada por esta batalha elementar, observando com muita atenção. Os dois no palco pararam um pouco para analisar um ao outro e relembrar os detalhes da aula. À luz dessa calmaria, a tensão pareceu aumentar, mas logo foi quebrada pela dupla quando decidiram testar os limites um do outro usando uma habilidade ativa. Afinal, cada partida tinha apenas um cronômetro de 3 minutos e nenhum deles queria empatar ou ser julgado com base no desempenho da batalha. Enchente. Tempestade de gavinhas. Tendrilstorm, habilidade ativa efeito, invoca uma quantidade infinita de gavinhas sombrias que se espalham por uma área de 8 km ao redor do usuário, causando quantidades imprevisíveis de dano a todos os inimigos dentro dela e prendendo-os. Duração, 3 minutos. Tempo de espera, 20 horas. Imediatamente, uma enorme torrente de água se fundiu do lado de Coldsumer, derramando-se em grandes quantidades na arena. Os jogadores ao lado saltaram para fora do alcance e assistiram com expressões solenes. Quanto ao lado de Silencoquer, com o derramamento de água, centenas de gavinhas se formaram e começaram a se debater, procurando por algo para se agarrar e rasgar. Quando a água e a escuridão se encontraram, criou-se uma visão incrível. As gavinhas formavam barreiras que bloqueavam a água e a afastavam, enquanto a pressão e o fluxo contínuo suprimiam as gavinhas e impediam-nas de agir. O que quebrou esse impasse foi Coldsumer, que levantou a mão e cerrou o punho. Montando a enorme parede de água, formou-se em 3 entidades em forma de dragão de água, embora fosse uma variante asiática. Eles rugiram silenciosamente e correram em direção à posição de Silencoquer, contornando a parede de gavinhas. Este foi o poder da classe Aquaziri. Criar um flow ou torrente não deveria matar, mas dar ao usuário da classe mais munição para lidar com seu inimigo. Afinal, não era como se eles estivessem sempre na presença de água onde quer que fossem, e a habilidade passiva só permitia a manipulação da água, não a criação dela. A multidão engasgou, imaginando como Silencoquer lidaria com isso. O cavalheiro apenas sorriu levemente antes de acenar com a mão horizontalmente pelo corpo. Barreira negra. Dark Barrier, habilidade ativa efeito. Cria uma barreira de poder feita de energia das trevas que nega a 50% do dano recebido. Duração, 1,5 minutos. Tempo de espera, 8 minutos. Silencoquer não parou por aí. Com um largo sorriso, ele fez uso de uma das passivas que adquiriu ao atingir o rank 3. Sombra Guarda. Shadow Guard, habilidade passiva efeito. Convoque um esquadrão de guerreiros das sombras para formar uma guarda de elite para se proteger. Dependendo de quanto poder você designar para cada um deles, você poderá gerar entre 1 e 10 por vez. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.